Olá, moçada. Olá, cowboys e cowgirls do meu Brasil. Nós que vamos aí montar e meter a espora na prova do Enem, mostrar para os nossos adversários quem é que manda, estamos aí para mais uma dica para a sua prova do Enem. Lá vai a nossa dica de agora, que é deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Então, um slidezinho com um resumo clássico, aquilo que é importante que você saiba para resolver uma questão de deslocamento de equilíbrio. Deslocamento de equilíbrio que aparece mais nas provas do Enem do que Robert na foto da gente, né? Sempre aparece um Robert quando você vai bater uma foto. Equilíbrio químico sempre aparece na prova do Enem. Tá sempre lá, é uma frequência obrigatória, porque é muito importante na química, né? E o Enem sabe disso. Deslocamento de equilíbrio obedece o princípio chamado princípio de Le Chatelier ou princípio da fuga ante a força, que faz com que o equilíbrio se desloque para onde a alteração causada nele surta aí o menor efeito possível, tá? Então é sempre para onde é o mais óbvio. Quando você fala assim, se eu faço isso, deve acontecer isso. É realmente o que vai acontecer. Então siga o seu raciocínio e você fará a parte correta. Lógico, saiba as dicas primeiro. 3 coisas deslocam o equilíbrio químico: pressão, temperatura e concentração. Aí estão as dicas principais sobre isso. Cuidado, o examinador adora deixar lá uma armadilha para você. Por exemplo, como você sabe que catalisador altera a velocidade da reação, ele coloca que o catalisador deslocará o equilíbrio, o que não é verdade. O catalisador apenas faz com que você chegue ao equilíbrio em um tempo menor, mais rapidamente, porque ele altera a velocidade da reação, ok? Então, muito cuidado com essas pegadinhas que o examinador coloca para você, justamente para te tirar da prova, para eliminar você, ok? Então, 3 coisas deslocam o equilíbrio: pressão, temperatura e concentração. Pressão. Primeira coisa, pressão só atua sobre gases. Se o equilíbrio não contiver gases, a pressão não fará efeito sobre ele, ok? Então, olha para o estado físico das substâncias e perceba se há gases ou não. Se houver gases, verifique se o número de mols do lado do reagente é diferente do número de mols do lado do produto. Se eu tiver 2 mols de gás no reagente e 2 mols de gás no produto, também não haverá deslocamento por pressão, ok? Então, pressão, eu preciso de equilíbrio contendo gás, tem que aparecer gás lá, e também preciso de variação do número de mols gasosos, ou seja, o número de mols gasosos no reagente tem que ser diferente do número de mols gasosos do produto, ok? Uma coisa que é importantíssimo é temperatura. Atenha-se a isso aqui, ó. Temperatura é uma coisa extremamente importante. A temperatura está intimamente ligada à energia do processo, ok? Então, quando se fala em energia, nós temos reações endotérmicas e reações exotérmicas. Aquelas que absorvem calor, endo, para dentro. E as que liberam calor, exo, para fora. As endotérmicas absorvem, as exotérmicas liberam calor. Então, isso a gente identifica pela variação de entalpia, certo? Pelo ΔH. Se o ΔH for maior que 0, se ele for positivo, endotérmica. Se o ΔH for menor que 0, negativo, exotérmica, ok? E aí a temperatura vai influenciar de que forma, né? Se o processo for endotérmico, ele absorve calor de um ambiente quente. Se você aumenta a temperatura, você desloca para o sentido endotérmico. Se a reação é exotérmica, ela perde calor. Perder calor é mais fácil se o ambiente estiver frio, né? Frio assim como o nosso estúdio, né? Tá bastante frio, estou perdendo muito calor por aqui. Mas, vamos lá. A temperatura tem uma outra coisa importante. Ela é a única das alterações que altera o valor da constante de equilíbrio. Além dela deslocar o equilíbrio, ela altera o valor da constante de equilíbrio. Os outros fatores deslocam o equilíbrio, mas a constante é a mesma. O valor da constante de equilíbrio não se altera. Quando você mexe na temperatura, é a única forma de mexer na constante de equilíbrio, ok? Isso aí fica bem tranquilo para você resolver essa primeira parte aí. Para falar do último termo, que é concentração, quantidade de substância na reação, eu vou usar uma
analogia com um tubo em U. Ok? Um tubo em U, quando você coloca um líquido dentro de um tubo em U, em uma mangueira curva, por exemplo, você vai perceber que o nível de líquido de um lado do tubo será o mesmo nível do líquido do outro lado do tubo. Isso representa para a gente um equilíbrio, ok? Como nós temos numa equação reagente e produto, no nosso tubo eu vou chamar esse lado aqui de lado dos reagentes e esse outro lado de lado dos produtos. Imagine que o meu sistema está em equilíbrio, ok? Nosso sistema está em equilíbrio. Aí eu venho aqui e adiciono mais reagente. Quando eu coloco reagente, a quantidade de reagente, obviamente, aumenta. Ela sai daquela posição e eu passo a ter uma quantidade de reagente maior. Isso faz com que o meu sistema saia do equilíbrio. Olha lá, está em equilíbrio? Lógico, né? Você sabe, não está em equilíbrio. E também você sabe, o que vai acontecer agora? Existe uma tendência a consumir o excesso que foi colocado. Mas para consumir reagente eu tenho que formar produto. Fazendo isso, a quantidade de reagente diminui, a quantidade de produto aumenta, até se restabelecer um novo equilíbrio. Ok? Então, uma chance. Se você adiciona uma substância de um lado da equação, desloca seu equilíbrio para o lado oposto. Se você colocar no reagente, desloca para o produto. Se você colocar no produto, desloca-se para o reagente, ok? Vamos voltar aqui à nossa situação inicial, beleza? Inicialmente, então, eu tenho uma quantidade de reagente em equilíbrio com uma quantidade de produto, quantidades iguais dos dois lados. Agora, ao invés de colocar reagente, eu vou retirar. Quando você retira a substância de um sistema, o que acontece com a quantidade da substância? Quando você retira, é óbvio, né? A quantidade de substância diminui. Então eu vou passar a ter essa nova quantidade de reagente. Meu sistema está em equilíbrio? Não, né? Desse lado tem uma quantidade maior do que do lado de lá. Quando eu retirei reagente, a quantidade de reagente diminuiu. O que o meu equilíbrio vai fazer? Tentar repor aquilo que foi retirado. Para repor o reagente que foi retirado, ele tem que ir para o reagente. Com isso, ele vai diminuir a quantidade de produto para aumentar a quantidade de reagente e restabelecer a nova condição de equilíbrio. Claro isso para você? Acho que sim. Isso levará você a resolver facilmente a questão de equilíbrio químico e a gente será muito mais feliz após a resolução do Enem. A gente se vê numa próxima oportunidade. Uma boa prova para você. Seja feliz.